Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, 11 horas e 40, 10 de julho de 2023. Eu desejo um ótimo pregão a todos, muita saúde e paz, que a Top Traders possa fazer a diferença na sua trajetória. Renda variável na veia. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Seguimos juntos, firmes na luta. Pessoal, vou começar com o racional do YouTube para o mini índice buy, 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 compra, compra, compra. Então vamos lá. O gráfico diário, ele mostra um afunilamento depois de um movimento de alta. Não existe esse gap, por isso que eu sempre faço questão de mostrar o gráfico aqui no broadcast, que mostra, naturalmente, né? A única diferença é o gap. Então ele mostra as moedas de Bollinger justapostas, as médias móveis também praticamente coladas, o que nos leva a acreditar no movimento mais forte logo a seguir para cima, uma vez que o movimento prévio ele é altista. Agora eu vou trazer o gráfico de 1 hora, de 60 minutos. Então nós falamos em compra ali no 120,900. Eu acredito que durante a gravação busque 120, 119,900, aliás. Durante a gravação busque 120, 250, pelo menos 350 pontos de racional. 330, 350 pontos. Mas que ao longo do dia se aproximará dos 121 mil pontos. O gráfico de 60 minutos mostra aquele padrão do avião, que é quando eu tenho... Se eu colocar aqui um espelho, um papel carbono, né, que é mais velho sabe do que eu estou falando, aqui no meio, é como se esse lado direito estivesse replicando o lado esquerdo. Então a ideia é que vá pelo menos até 121.740, não hoje, mas amanhã, aproximar-se dos 122 mil pontos é algo factível, no meu entendimento. Então, um teste da CLTA, respeitou, foi na média de 21, voltou, movimento normal na primeira batida e uma simetria clara que remete, ela aponta ali para 121.215, mas não hoje. Né? Hoje, se aproximar ali dos 121, já está de bom tamanho, porque estanca o movimento de venda, enfim, mostra uma inflexão e presença compradora. Ok? Maravilha. Então agora, uma vez feita a introdução, vou prestigiar nossos amigos e amigas, alunos e alunas aqui do YouTube. Vou começar a comentar o nosso querido amigo Matheus Carneiro de Moura. Professor, hoje Vale parece ter marcado fundo, com bom volume de negócios e respeitou o terceiro toque na LTA que guia os preços desde outubro de 2021. Ótimo comentário, vamos conferir. Então, o Matheus fez esse comentário no final de semana sobre estudo feito na sexta-feira. Vamos observar aqui a Vale. E ele fala dessa LTA. Vamos estudá-la a seguir. Então, a gente tem uma LTA mais curta, mas é possível traçarmos uma mais longa para alinhar o racional com o estudo do Matheus. A gente pode traçar dessa forma, ou a gente pode traçar dessa forma. Correto? Faz sentido. É possível. Ou a gente pode traçar dessa forma. Também faz sentido. Então tem mais de um estudo que aponta uma ideia de inflexão. Eu vou apagar, mas estão aí feitos. E tem uma mais curta, que eu vou trazer aqui para o gráfico diário, os estudos.
Então, no caso aqui da Vale, é possível que nós tracemos uma LTA mais curta. No mercado agora, acréscimo de volume, aí o TradingView ele engasga. Então é isso. Então realmente está inflexionando, um movimento de oportunidade de compra para quem procura um ativo de guarda e tal. É uma bela de uma oportunidade. Querido amigo Eduardo Fraga, passando para desejar um ótimo dia, bons negócios, um ótimo final de semana. Obrigado pela gentileza, carinho e amizade. Everson Luiz, torcedor do Internacional. Bom dia, professor Wagner. Parabéns pela vitória do Timão. O Corinthians jogou a lá Real Madrid. Roger Guedes é o novo Cristiano Ronaldo da época áurea recente do Real Madrid. O Corinthians vai chegar entre os 4 primeiros no Brasileiro, vai ganhar a Sul-Americana e vai ganhar a Copa do Brasil. Podem anotar e me cobrar. Luxemburgo será considerado o Guardiola das Américas. Muito bem. Então, vamos lá. Timão muito bem, amanhã joga contra o Universitário do Peru, a galera vem aqui em casa para assistir. Uma rodada meio maluca, né? O Corinthians não participa da rodada do Brasileiro, joga contra o Universitário amanhã e depois na outra terça. Aí decide a Copa do Brasil no sábado. Então ele pede esses 2 ativos por gentileza. Parabéns pelo trabalho aqui. Vamos, Águia, tem gente dizendo que a bolsa para baixo. Acho que vão errar de novo. Eu também acho. Então, vamos ver. Eu acho que são fundos imobiliários. Eu, sinceramente, eu não me lembro de ter estudado esses códigos ou ter visto alguma coisa. Ah, é algo relacionado a Bitcoin, correto? Bom, independente do ativo, né, eu não conheço esse ativo, sendo sincero. Passa por um desenvolvimento de topo, uma estrela cadente, a mínima aqui é 9,20 e provavelmente vai encostar, vai pressionar a média de 21. É a impressão que eu tenho. QETH11, vamos ver, deve ser de Ethereum ou Ethereum, como dizem alguns. Um é de Bitcoin e outro de Ethereum, correto? Só de ver o ETH ali, é isso mesmo, o Ether. Uma leitura parecida, não sustentou acima da cabeça do pivô, 6,60 e está pressionando a média de 21. Professor, compraria? Não. Acho que tem mais espaço para cair. E nesse caso está perdendo uma LTA. Mas obrigado por trazer essas novidades, é sempre ótimo para nós estudarmos. Ok, o Fabiano Leite, boa tarde, professor. Como faço para te acompanhar pelo Telegram toda manhã? Tem o link aqui, ó, na descrição dos vídeos. Aqui você entra nos 126 mil pontos na base de e-mails e no Telegram. Aí você recebe informe cenário todo dia de manhã, todas as manhãs, ou direto no grupo do Telegram, segundo o link. Na descrição de todos os vídeos, ou também lá na bio do nosso Instagram. Maravilha. Wagner Ribeiro, querido amigo, meu xará. Boa tarde, Wagner. Poderia estudar MRV? Peguei lá embaixo quando você falou que a mesma iria dobrar. Forte abraço. Eu fico honrado. O reconhecimento ele é importante, sim, né, para as pessoas perceberem, principalmente os mais novos no canal, que é um trabalho sério, consistente, de base, mas ele também contempla operações. Então, quando a gente oferece muitas vezes a imersão, na verdade todas as vezes, né, pessoal, para os alunos, o aluno já teve aquele lucro do valor da imersão N vezes, mesmo que ele seja um pequeno investidor, porque enquanto a gente não atinge resultados impactantes, eu não lanço nada, né, eu não tenho lançamento de imersão, nem de nenhum tipo de... na verdade que a gente tem imersão, né? Eu só lanço imersão quando a gente já entregou resultado muito forte, que vai acontecer logo logo. Então MRV é um dos ativos que a gente tem uma boa rentabilidade na carteira. Aqui embaixo houve um padrão da alavanca, um rompimento de pivô a 7,97. Eu comentei que ela iria dobrar, né, mais do que dobrou.
E ela chega agora, quando o gráfico semanal está confuso, eu trago o mensal. Eu vou fazer aqui o ajuste automático. Então, pelo mensal, ela tem uma região 13,15, vejam, 13,17, cujo rompimento projeta algo perto dos 18. E ela pode fazer um movimento lateral antes disso e tal, mas é o cenário mais provável. Ela está rompendo ou testando, né, esta região, e tem um mastro bandeira com uma barra forte na semana passada. Então, pode corrigir no curto prazo, tal sim, mas é oportunidade de compra. O viés é altista e pensar em MRV a R$18 é um alvo ousado, porém factível. Ok? Cabo Frio. Prezado mestre, abriu uma posição em KRSA3. Pode falar sobre? Posso? Esses dias o ativo foi solicitado aqui, a gente estudou inclusive. É Cora Saúde. Eu comentei no dia que, primeiro, né, ela tinha um fundo mais alto que o anterior e uma LTB prestes a ser rompida. Rompeu, então resistência 1,16, próxima parada 1,37. Tem gap aqui para puxar preço. Ok? Antônio Carlos, boa tarde, Wagner. Uma dúvida cruel, preciso da sua opinião. Vamos lá, se eu puder ajudar, estou à disposição. Tenho 2K de azul, ao preço médio 59,59 desde a época da pandemia. Estou cansado de esperar sua recuperação e penso em vendê-las e passar para a Infracom. Ou outra que é grande potencial de recuperação. O que você me diz? Teria alguma sugestão? Grande abraço, bom final de semana. Você também, uma excelente semana. Ele falou que achou interessante o CEO da Infracom falando sobre a empresa. Perfeito. Então vamos primeiro ver o ativo citado que ele tem desde a pandemia, que é Azul 4. Ele está com preço a 59,59, então ainda está distante. Vou ter que usar a escala aritmética aqui. Então ele tem, desde a época da pandemia aqui, correto? E ela está no cenário de recuperação, deve continuar em alta, mas eu não sei se é o suficiente para alcançar os objetivos que tem o nosso amigo. E ele fala da Infracom, né? Ele precisa triplicar o seu capital, essa que é a realidade. E ele observa a Infracom como uma alternativa mais plausível. Eu faria. Né? A gente não sabe, não tem bola de cristal, como dizem alguns, mas a gente trabalha com probabilidade. Eu acho que hoje, vejam o acréscimo de volume da empresa, a inclinação altista rompendo o pivô a 2,19. Eu acho mais provável. Ele pode até não triplicar o capital em Infracommerce, mas ele pode dobrar com mais facilidade que a Azul, por exemplo. Então eu acho que faz sentido essa ideia. Ok? O acréscimo de volume chama muita atenção. Querido amigo Marcel Fernando Bonassi, professor Wagner, boa tarde. Pode me falar de IRB ou IRBR3? Claro, agora. Posso sim. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa de forma coletiva. Aqui acho que está tudo certo. Muitos assuntos também eu abordo no Telegram, no Instagram, tá tudo tranquilo. Então, IRB3, vamos lá. Vamos falar sobre esse ativo. Um grande abraço ao Marcel. É um caso, né, que prova que tem muita gente grande aí na bolsa que fala bobagem, falando que o ativo ia virar pó, que o ativo... E muita gente entra na venda e tá tomando chumbo aqui, né, pessoal? Porque quem, por exemplo, vendeu a 20, dobrou e mais a metade, né? Quer dizer, quase triplicou. O que é dobrar mais a metade? Você está falando em 150%. Né? Agora, entrar nesse momento eu já não entraria, porque como eu disse outro dia, no início de abril, a gente está em julho, 3 meses atrás estava 20.
tá 50, eu não entraria. Mas eu também não trabalharia vendido. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Mas como eu não sou... Agora, aqui embaixo, quando ela saiu da acumulação, era compra ou acréscimo de volume. Topos e fundos ascendentes. Está mais perto de realizar lucro para tentar uma entrada mais descontada do que uma entrada propriamente dita. Mas para quem já está no barco e tem gordura, tem lenha para queimar, é provável que ela continue em movimento ascendente. Né? Mas não para entrar agora. O grande trunfo desse ativo é essa região de 40 com 50 rompida, que projeta 75. Será? Né? Tem gap aqui em cima. Ou faz o seguinte, trabalha com stop abaixo da mínima do dia anterior. Para quem está no barco vai entrar, estopar, estopou. Se não estopar, você vai conduzindo o trade uma vez que a tendência é de alta. Agora, qual que é o meu pensamento mãe no momento? Que eu costumo falar que é a palavra de ordem. A gente está chegando no ponto para realizar lucro, provavelmente nas próximas semanas. Então não é exatamente, salvo para alguns ativos especificamente, mas não é um ponto fantástico, extremamente descontado para comprar quase tudo que tem liquidez. Não, é um momento já de ser um pouco mais seletivo. Ok? Ou seletiva. Mas ótima questão. Muito obrigado, querido amigo Marcel, Antônio Carlos, Cabo Frio, Wagner, meu xará, Fabiano, Everson, Eduardo e Matheus, que enobrecem dessa forma o nosso trabalho. Comentem, deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. A sua dúvida pode ser a dúvida de outro amigo ou amiga, colega, ou investidor ou investidora, e assim nós evoluímos e crescemos juntos. Muito bem, ativos fixos na tela. Hoje no período da tarde eu vou fazer stories e também o programa Clique. Eu costumo terminar o YouTube, aqui a gravação, aí eu já fiz os informes, Reader, Panorama, Abertura. Aí geralmente eu vou nadar ou para o Muay Thai, um ou outro. Depois eu almoço, tomo um banho e aí gravo stories, Reader, às vezes live. Reader não, Clique. Às vezes live lá no Telegram. Isso após o Muay Thai. Às vezes eu faço os dois, Muay Thai e natação em sequência. Almoço, tomo banho e faço esses trabalhos com vídeo, né, que são live, stories e o Clique. Pelo menos 2 dos 3 eu faço todas as tardes ou noites. Então Itaúsa é o que eu venho comentando, né? Tá chegando num ponto de realizar lucro, deve continuar subindo, arrastada, com menor intensidade, né? É um ponto de entrada excelente, é um ponto de entrada bom. O excelente foi lá embaixo. Então hoje tem ativos com pontos de entradas muito bons, mas alguns já estão um pouco mais esticados. Por exemplo, YouTube luta aqui para romper 29,15, deve fazer ele esticar rumo a 30,10, mas o range, né, o espaço para subir de alguns ativos já é mais limitado. Nós temos Bradesco, por exemplo, em carteira, que eu já vejo de uma outra forma, ela está atrasada, então ela oferece, digamos assim, uma entrada mais descontada. Podemos aqui, inclusive, traçar um triângulo. B3SA3 na tela. B3SA3 tem um topo duplo. A gente vai ter aqui provavelmente uma prova de fogo. Mas ao mesmo tempo é possível entender como ombro, cabeção, ombro invertido. Acho difícil o desenvolvimento de um processo de baixa nesse momento, de verdade. Eu não creio que seja o caminho mais provável, ainda mais com a questão do CARF, reforma tributária aprovada. BBS3 está com cara, focinho, rabo e orelha de mastro bandeira. Bandas de Bollinger justapostas. Não temos exposição ao Banco do Brasil, mas temos a BPAC, que hoje tem um desenho mais ou menos parecido, só que mostra mais força. Respeitou o topo anterior, a 31 com 15, uma barra ampla na sexta-feira e hoje uma correção na parte alta desse padrão. Então a sequência de topos e fundos ascendentes de valorização é o caminho mais provável. Petro 4. Petro faz um movimento lento,
né, uma correção guiada por um canal, mas passa a ideia também de um Mastro Bandeira, então deve reagir ao longo da semana e subir, mesmo que de forma moderada. Agora a Vale eu já entendo que é um ativo mais pronto para uma compra a mercado e tal, muito descontada, provavelmente aqui montando fundo. Então a Vale, hoje na minha visão, é mais negócio do que a Petro e será protagonista na busca pelos 126 mil pontos. O milho, novamente, ele passa aqui uma ideia de formação de fundo. Vamos ver se dessa vez prospera, de fato. Há um sinal também bastante parecido em Chicago. O DI, pessoal, mais do mesmo. Como eu comentara a semana passada, eu acho que para quem vendeu o DI é lucro no bolso. Eu não sei se vale o risco manter uma posição vendida no momento. Para compra, os fundamentos também não justificam. Então, estaria neutro no DI hoje se ele estivesse dentro do portfólio que a gente opera. E no caso do mini dólar, eu até comentei mais cedo lá no Telegram que provavelmente ele não manter-se acima de 4.900. Tem um fora da banda dentro da banda, então a mínima é 4.875. É provável que busque a mínima ao longo do pregão. 4.875. E para a nossa referência, eu vou traçar aqui uma linha de tendência de alta que deve ser pressionada logo menos, ainda hoje na segunda-feira. O mini índice nós estudamos, vamos colocar aqui o gráfico diário para estudar o Ibov. Bovespa na tela. Meu entendimento sobre Ibovespa: bandas de Bollinger justapostas, indicando um movimento mais intenso, prestes a iniciar-se. Ombro, cabeça, ombro invertido. Testou e respeitou a média de 21, a barra de sexta neutraliza a de quinta. Mastro Bandeira. Então, estou bastante otimista. E é claro, né? Às vezes o movimento ele trava momentaneamente, a gente aguarda novos compradores. BOVA11 também, a gente percebe aqui a LTA. A barra de sexta muito forte, hoje trabalhando de lado. Logo menos Ibov, BOVA11 devem entrar em terreno positivo logo após o almoço. Então Mastro Bandeira também, inclinação de alta. E a gente percebe também no Ibovespa em dólares, né? Aqui no caso um alargamento, respeitou a parte inferior. A barra de sexta mostra que os compradores estão na área, rompimento falso de 24,017, então bandas justapostas, a gente tem realmente, independente da correção no início de semana, bastante otimismo. O DXY, topo duplo, acionou o eixo a 102,750, está desenvolvendo o topo duplo, tem alvo curto a 101,921, então isso deve favorecer o dólar, inclusive é buscar a mínima, logo menos, a mínima do dia. MME, que mede fluxo para mercados emergentes, novamente tem um sinal de fundo, uma pinça, rompimento falso de 985,70, então esperamos que desenvolva um movimento ascendente direcional desta vez. E bolsas na Europa, depois da correção da semana passada, indicam fundo, fora da banda, dentro da banda no índice DAX. Paris, a gente tem quase aqui a ideia de um fundo triplo. Essa LTA não se aplica, ela foi perdida, mas a gente tem ideia de 3 fundos muito próximos. Rompimento falso do fundo mais recente a 705, tentando neutralizar essa barra de quinta-feira. Tem um doji com máxima 7151, está exatamente na região testando, prestes a confirmar o padrão. E bolsa do Reino Unido, é uma das que mais apanhou na Europa. Chega numa região de suporte que marcou fundo em dezembro de 2022 e em março de 2023. Então tem tudo para formar um fundo aqui fora da banda, dentro da banda, distância para média. Eu acho que a barra de quinta foi exaustão. Tenho essa leitura. E o EWZ, ETF brasileira negociada
em Nova York. Então, EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York, está na região da bagunça aqui. E provável que acione um pivô rompendo 32 com 31. Depois pressionando essa LTB. BZQ não conseguiu firmar-se acima da média de 21. A gente vê alguma fraqueza aqui. O VIX talvez faça sentido para quem opera curto uma venda nessa região. Tem uma estrela cadente. Bolsas americanas do Dow Jones eu vejo aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. E esse candle, pelo menos o corpo, cobre o candle anterior, do corpo da sexta-feira. S&P, um recuo para provavelmente acionar um pivô, a 4458 logo menos. Índice de tecnologia NASA, que também um recuo para provavelmente acionar pivô, 13839 é o ponto. Títulos americanos de 10 anos está numa região de resistência, é provável que tenha pelo menos uma correção no tempo. Aí nós chegamos aqui no petróleo, é um movimento lento, mas de desenvolvimento de alta, médias cruzadas em modo compra, LTB rompida. Uma região de resistência no petróleo Brent 78,68, cujo rompimento colocará o petróleo num território com predomínio comprador. E o minério, depois de uma queda, a gente já está com data aqui do dia 11, correto? Mas depois de uma queda de 3,72, está recuperando. Pode ajudar aqui as empresas ligadas a metais, movimento de alta ao longo da semana. Tem espaço para subir e amplo espaço. Bolsa de Xangai, recuo para também formar pivô no meu entendimento. 9 é o 3246, é o ponto. O índice Nikkei perdeu essa LTA importante. Enquanto abaixo do 32.307 deve desenvolver um movimento de correção. Acima desse ponto neutraliza a ideia. E hoje, oportunidade de compra para Small 11, correção. O IFNC passa por um movimento de afunilamento, que eu costumo dizer que é uma acumulação dentro do movimento de alta para dar continuidade, atrai aqui sangue novo nas ações ligadas ao setor financeiro. IMOB, absolutamente normal a correção. O IMAT deve ser protagonista de um movimento de recuperação, então região de 5442 é o ponto-chave. Índice de energia sempre muito sereno, equilibrado, operando na parte alta no movimento sem nenhum sinal de preocupação. Índice de consumo, idem, índice de consumo mantendo-se aqui no range praticamente desde o início de junho a um mês. Eu entendo como uma acumulação, aproximação em relação à média de 21 para a continuidade do movimento de alta. E o mini índice nessa região, oportunidade até para quem está de fora do swing trade, região de 119, 670, 680. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção, uma ótima semana, queridos. Valeu!